A Assembleia está com uma programação especial em comemoração aos 140 anos da imigração italiana no estado. No final da tarde de ontem, o embaixador da Itália no Brasil, Raffaele Trombetta, visitou o parlamento e foi recebido pelo presidente Edson Brum. Ele estava acompanhado do cônsul da Itália aqui no Rio Grande do Sul, o Nicola Oscipinti. Eles vieram ao estado a convite do líder da bancada do Partido Verde, deputado João Reinelli, com quem eu converso agora. Prazer recebê-lo, deputado. O prazer é meu. É importante, né? Todas essas comemorações, né? Saudar um povo, né? Os imigrantes que vieram há 140 anos e hoje fazem, né? Tem uma marca muito forte aqui no nosso estado. Sim, é parte importante da Constituição da sociedade gaúcha, os italianos que vieram para cá no final do século XIX. E Reinelli remete Sim, a isso também. Exatamente. Tem toda uma ligação. Sim, eu sou de Nova Prata, região colonizada por italianos, principalmente, também por poloneses. E poucos alemães, também ali próximo ali, onde começam os campos de cima da serra, onde já existiam os espanhóis e portugueses. Então, a Constituição do gaúcho, o italiano tem uma presença muito forte, embora só tenha chegado no final do século XIX, ele faz parte da Constituição, da nossa identidade. É uma relação importantíssima. E tu estás hoje pela tarde, no início da sessão plenária, com um grande expediente tratando justamente desse tema, deputado. Sim. Hoje, dia 20 de maio, é o dia em que se comemoram os 140 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Hoje mesmo? Hoje. Então, a gente propôs esse grande expediente especial para fazer uma homenagem a esse povo que tanto trabalhou pela construção do nosso estado. O que tu vais destacar? Um pouco dessa história? Vai resgatar a história desde a chegada, as contribuições, como é que... Exatamente, falar um pouco da religiosidade desse povo, do trabalho, de o que construíram aqui na Serra Gaúcha, principalmente, mas também na Quarta Colônia. Então, hoje temos um polo metal-mecânico muito importante em Caxias do Sul, nesta região. Eles são fundamentais, os italianos são fundamentais para a economia do estado. Tem cidades muito importantes atualmente do estado que foram constituídas justamente com a chegada dos italianos aqui no Rio Grande do Sul. Tem produtores, né? A gente vê ali na serra, né? São pequenas propriedades ou médias propriedades conduzidas por italianos, né? Essa produção da uva é uma marca registrada e é um exemplo, são exemplos de sucesso que nós temos, principalmente na agricultura com os italianos. Se formos pensar, onde se fez uma reforma agrária de sucesso, foi aqui, com as colônias em que foram ocupadas por esses italianos. Esse tipo de organização, onde a colônia, os 25 hectares é uma colônia, que eram as propriedades, o tamanho das propriedades, aonde eles vieram se instalar, deu muito certo. E por isso essa região hoje é uma região economicamente tão forte. Então, houve no final do século XIX uma espécie de reforma agrária, sim, com a ocupação dessas terras que ainda não haviam sido ocupadas. Esses italianos que vieram para cá trouxeram seus costumes, a sua culinária, a religiosidade, que é muito marcante a esse povo que vem, né, da Europa. Então, toda essa organização se fundamentou justamente nisso, num núcleo religioso, onde começaram as organizações de mútuo apoio. Então, é uma história muito rica e muito bonita e que faz parte da história do Rio Grande do Sul. Sim, e da cultura, porque eles é curioso também, interessante, como eles, né, até... dá para dizer que mais do que outros povos, faz questão de manter a tradição, manter a cultura, manter a música, manter a forma com que eles se organizam em família também. Isso é uma marca importante que a gente acompanha no interior do estado, né? A questão da cultura é uma forma de manter todas as outras atividades dos italianos, né, preservadas de alguma forma. Sim, o italiano que se considera um idioma daqui, originário daqui, então já se considera por lei no Brasil como um idioma. É muito importante, vem da cultura, que embora durante a Segunda Guerra Mundial os italianos tenham sido proibidos de falar o italiano e de, em público,
se pronunciar em italiano devido à guerra. Depois disso, se continuou a manter essa cultura que hoje se vê. Se for a Serafina Correia tem uma semana inteira onde se fala o italiano, apenas o italiano, como língua oficial no município, e idioma que é ensinado também nas escolas desse município. Então, essa cultura, sim, ela é muito forte ainda nos dias de hoje. Tu vê lá eles falando, né? Eu conheço um pouco melhor Antônio Prado. Tu caminha nas ruas, principalmente os mais velhos, continuam falando, né? O dialeto do Vêneto. Por isso que é muito visitado também, né? São pontos turísticos que, em função dessa cultura preservada, né, deputado? Sim, eu acredito que isso é muito importante, isso seja muito importante para a preservação dos costumes, né? O idioma é muito importante, as pessoas, os costumes, a culinária. Então, quem for ali para a Serra Gaúcha vai saborear delícias como esfregolá, que é um doce, ou sagu. Sagu eu acho que já é uma coisa de todos nós, nem tanto de italiano. E faz parte da tua infância também. Também, é claro. Né? A polenta, o formaio, essas coisas que na nossa região aqui da Serra Gaúcha são, em todos os lugares você vai poder saborear. E sem falar no vinho, né? Sim, o vinho que a maioria das famílias ainda preserva o hábito de produzir o seu vinho nos seus porões, com as suas pipas de vinho. Isso ainda existe muito, viu? No interior dos municípios da Serra, em Nova Prata, onde eu moro, da onde eu venho. Agora eu moro em Porto Alegre, mas em Nova Prata tem muito isso, sim, de nas famílias do interior ainda se preservar a produção artesanal do vinho. Então, muitas vezes você tem roteiros em que passa por essas famílias, nessas casas, onde tem a oportunidade de experimentar essas delícias, essas coisas que só encontra ali, que não são produtos industriais, e sim produtos fabricados pelas próprias famílias. O senhor é do Partido Verde. Sim. E os italianos são bons companheiros, solidários a proposta, né, do Partido Verde de preservação do meio ambiente. Eles tratam bem o meio ambiente? Creio que sim, embora isso seja uma coisa mais moderna, essa preocupação com o meio ambiente, eu creio que sim, e em função disso acredito também o meu êxito, né, nessa última eleição, onde eu tive um amplo apoio ali na região de Nova Prata, Veranópolis, Nova Bassano, a região da onde eu sou oriundo. Sim, porque a gente fala em manter as tradições, cuidar do que se tem, isso de alguma forma está em sintonia, né, com a ideia da preservação, da valorização da sua própria terra. Eu acho que não só os italianos, a gente está falando sobre, né, dos 140 anos da imigração, mas os pequenos produtores têm isso, né? É tudo que eles têm, né, de mais sagrado, que é a terra, e por isso essa preservação acho que é até natural deles, né, deputado? Eles certamente têm muito amor à terra, a essa terra que os acolheu, e porque eles vêm de uma Europa faminta, onde eles não tinham como produzir, onde eles passavam fome, e são recebidos aqui na América, no Rio Grande do Sul também, mas em outros estados do Brasil, e onde eles têm a oportunidade de criar sua família, de fomentar, né, as suas cidades, suas comunidades. Se a gente for ver, hoje a gente vê um movimento inverso, um problema muito grande de regiões de conflito ali do norte da África, jogando imigrantes para o Mediterrâneo, que vem parecendo um cemitério de miseráveis, porque muitos não chegam à Europa, acabam ficando pelo caminho, o que é uma coisa que a gente deve prestar muita atenção hoje, porque como a América recebeu esses imigrantes no final do século XIX, nós não podemos virar as costas para esses povos que sofrem tanto atualmente no mundo. Então a Europa tem de ter tem que
pensar em formas de como lidar com esse problema tão sério que vem sendo essas migrações atuais, porque não pode também se imaginar que o abater navios, como vem se propondo, isso é desumano. Ela tem a Europa, que sempre foi imperialista, né, que tem uma história de colonialismo. Ela deve muito ao continente europeu e não pode virar as costas para o continente europeu, o continente africano atualmente. Sem dúvida, sem dúvida. E, bom, além de hoje à tarde, então, com o seu grande expediente, né, tratando dos 140 anos da chegada dos imigrantes aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos ontem já algumas programações, atrações, como na parte cultural, nós tivemos no Teatro Dante Baroni a apresentação de um coral italiano também, que foi com o Dante Baroni recebendo, né, e dentro dessas comemorações, não é, deputado? Sim, ontem à noite tivemos então essas apresentações no Dante Baroni. Foi uma noite muito especial. Eu acredito que quem compareceu ao evento tenha... Estamos até acompanhando imagens do evento de ontem. Aí é o coral, né, um coral aqui de Porto Alegre que canta músicas em italiano, mas também cantou em português. E também tivemos um grupo da cidade de Belluno, que veio especialmente para mostrar a cultura, né? Trazer as tradições, um grupo de folclore de Belluno que esteve aqui mostrando o folclore dessa região. Sim, e também a chegada, eu tinha falado no início aqui na apresentação, ontem a presença do cônsul, embaixador, quer dizer, dá um prestígio, né, importante aqui também para o parlamento, a seu convite. Sim, eles estiveram aqui, foram recebidos pelo presidente, o Edson Brum, e hoje eles não poderão estar presentes no grande expediente especial, devido a existir um compromisso em Nova Milano, que é justamente o ponto de chegada das primeiras famílias de imigrantes no Rio Grande do Sul. Ok. Quero te agradecer então, João Reinélio, bom essa nossa conversa sobre um tema tão importante, né, tão caro para nós, né, aqui do estado, que é a comemoração dos 140 anos da chegada dos imigrantes italianos, né, e a família Reinelli, né, que está bem colocada aqui nesse cenário, e a toda a contribuição que os italianos, né, deixaram e continuam, né, fazendo aqui pela formação, pelo desenvolvimento econômico do nosso estado. Obrigado. Para resumir assim. É claro, obrigado. Eu gostaria de convidar todos os espectadores que estão nos assistindo a participar hoje à tarde deste evento aqui, às 14 horas, no plenário da Assembleia Legislativa. E nós vimos há pouco um trechinho do coral, né, que se apresentou ontem aqui no Teatro Dante Baroni, e nós vamos encerrar o espaço público de hoje com uma apresentação, com mais um trecho da apresentação de ontem no Teatro Dante Baroni, aqui da Assembleia, e nós voltamos amanhã a partir das 8h45 aqui pela TV Assembleia e TV Educativa. Até amanhã.